Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa temática aí, né? Que a gente está trabalhando com conflitos ou focos de conflitos no mundo, né? Falando especificamente aí do continente europeu, tá? A gente teve falando anteriormente a respeito da questão da Catalunha, do País Basco, né? Na Espanha. E hoje a gente vai falar da questão da Irlanda, né? A Irlanda também enfrenta um conflito interno, né? Vem enfrentando por muitos anos aí. E a gente vai tentar desvendar agora nessa aula, né? Quais os motivos, né? As causas, as consequências desse processo aí da questão da Irlanda, né? Das guerras internas na Irlanda, ok? Bom, nas últimas décadas aí, a gente sabe que os irlandeses, né, vivem uma relação muito conflituosa, né, com, com relação a leis, principalmente a leis que determinam a submissão do país ao domínio britânico, porque antes todos pertenciam à mesma coroa, né, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né, comandado aí pelo Parlamento de Londres, né. Então, ficou muito insatisfatório, né, essa questão de aceitação dos mandos vindos de Londres, tá? E é um país que luta pela sua independência, tá? Sob a alegação das diferenças religiosas e culturais, um grupo irlandês terrorista chamado IRA, né, e Exército Republicano Irlandês, vem atuando por meio de sequestros, assassinatos e outros atos de vandalismo que consolidaram, né, uma tensa e intensa ao mesmo tempo, né, relação entre as autoridades britânicas e o país irlandês, tá? Bom, pessoal, historicamente a dominação britânica sobre o território irlandês aconteceu durante o governo de Henrique II, no século XII. Nesse período aí, o processo de formação das monarquias nacionais e o problema da falta de terras motivaram aí esse processo de dominação, que se concluiu com a assinatura do Tratado de Windsor, né? Então, por esse documento ficava garantido o direito da Inglaterra em estabelecer as suas leis no território irlandês, tá? Chegando ao século XVI, aí, momento em que as religiões protestantes afloravam o estabelecimento da igreja anglicana na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Promoveu uma série de transformações nas relações junto à Irlanda. Então, a maioria católica do território irlandês resistiu a esse processo de conversão religiosa ao anglicanismo, né, imposto como meio de reafirmação da autoridade monárquica. Por quê? Porque os protestantes apoiavam, né, e apoiam o domínio do Reino Unido, né, por conta que a Inglaterra ela garantiu, não só garantiu, mas apoiou, né, a Igreja Anglicana nas coroas britânicas aí, tá ok? Bom, no século seguinte, essa rivalidade se ampliou quando o rei Jaime I implantou um projeto de colonização da região de Ulster, do qual os irlandeses foram claramente ignorados. Bom, essa situação de exclusão acabou alimentando a realização de várias rebeliões entre as décadas de 1640 e 1650, quando as autoridades britânicas impuseram uma violenta repressão contra os revoltosos e repassou parte do território irlandês para produtores ingleses. Né? Então, existia esse modo imperialista britânico, né, dentro do território irlandês. Atingindo o século XIX, os movimentos aí em favor da autonomia irlandesa ganharam significativa força com a disseminação das ideias liberais, principalmente em meio aos católicos. Né? No ano de 1829, um movimento aí de feição nacionalista conseguiu a conquista de alguns direitos civis, entre os quais se incluíram a ocupação de cargos públicos, tá, ok? Que antes era dominado também pela coroa inglesa, né, a mando de Londres. Na metade do século XIX, essa mesma população sofreu com doenças, com a fome, que juntas mataram 800 mil irlandeses em um curto espaço de tempo. E no começo do século XX, Sinn Féin, nós sozinhos, formou um novo movimento nacionalista, e que foi responsável pela eleição de vários representantes irlandeses no parlamento britânico. Impulsionados por esse desempenho, por essa situação, os integrantes do novo partido resolveram proclamar a independência unilateral, né, sem a aprovação da coroa britânica de Londres, né, já em 1919.
Em pouco tempo, os colonizadores da região de Ulster, né, e a própria coroa britânica reagiram contra o pedido de autonomia política. Tá? Então, após 2 anos de confronto, os britânicos assinaram um tratado onde reconheciam a independência irlandesa no ano de 1921. No ano de 1937, a independência irlandesa foi reafirmada com a organização da sua primeira carta, né? Desculpa, tá errado aí, é carta constitucional, tá ok? Em 1949, os britânicos reconheceram a autonomia irlandesa e permitiram que a região de Ulster, né, também se tornasse independente com a criação da Irlanda do Norte. No entanto, os conflitos estavam longe de acabar, né? Mesmo com esse reconhecimento, né, estava longe de acabar os conflitos, porque no início da década de 1920, o IRA, que é o exército irlandês, aparece com suas ações terroristas que reivindicam o completo fim da interferência britânica e a unificação completa do seu território. Então, esse grupo irlandês aí, ele lutava, né, de forma violenta para garantir, não só em meio a palavras, mas também em meio a atitudes da coroa britânica a mando de Londres, né, manter totalmente independente o território irlandês. Por outro lado, os protestantes de origem britânica e que apoiavam, né, o Reino Unido ali mandando dentro do território irlandês, que ocupava a região norte, repudiavam tal intento, já que temiam a represália dos católicos que dominavam o sul. Bom, dessa forma, a questão irlandesa ela passou a se desdobrar em um conflito político, pessoal, contra os ingleses e religiosos voltados contra os irlandeses do norte. Ao longo do século XX, observamos que o confronto entre Inglaterra e o IRA sugeria a extensão de um problema praticamente irresoluto, né, sem solução. No entanto, a partir da década de 1900, né, o processo de integração, vamos dizer assim, processo de integração das economias europeias, com o desenvolvimento aí, principalmente da União Europeia, contribuiu significativamente para que essa guerra chegasse ao fim, né, esse embate chegasse ao fim. Mesmo com as tentativas de aproximação, o próprio enfraquecimento dos movimentos radicais, a questão irlandesa ainda sobrevive na ação isolada de pequenos grupos que se utilizam aí de discursos de violência e autonomia que se desenvolveu ao longo do tempo. Apesar de uma ou outra manifestação, várias indicativas hoje contribuem para a questão que para que a Irlanda atinja o seu fim, né? Os seus objetivos. Bom, pessoal, espero ter oferecido a vocês aí uma noção básica aí dos conflitos, das causas e consequências desses conflitos aí na Irlanda, tá? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Continue prevenindo aí contra o coronavírus. Ainda estamos em pandemia. Pratique o distanciamento, use máscara, use álcool em gel, tá? E outra coisa, pessoal, lembrando a vocês que essa aula vai ser postada, né, no meu canal GeoCerrado. Ela compõe o grupo das outras aulas que estão lá. Sempre que vocês necessitarem ir em busca de alguma dessas aulas aí, basta acessar o meu canal. Essa aula também vai estar disponível aí, principalmente para aqueles alunos que só conseguem acessar via WhatsApp, tá ok? É um apoio a mais para eles aí, da minha parte, tá? Como professor titular de vocês, tá? E eu estarei disponível logo após vocês assistirem essas aulas aqui no horário, né, da aula, a todos vocês aí via WhatsApp. Lógico que eu vou também estar aplicando esse mesmo conteúdo, né, para aqueles alunos que conseguem também acessar o Google Meet, tá ok? Forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.